João Batista foi morto apenas pela própria língua. É cruel falar isso porque João Batista foi, sim, um grande profeta e o homem que veio preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. João Batista, depois que o Senhor veio, ele já tinha cumprido a sua missão, certo? Ali ele cumpriu a missão, que era preparar o caminho do Senhor. Mas com tudo isso, João Batista continuava afrontando Herodias, que era uma mulher casada com o irmão de Herodes, se não me engano, não falha de memória, acho que é Herodes, né? Se não falha de memória. Se eu estiver errado, pode corrigir nos comentários, que tá tudo ok, beleza? E chamava a mulher de adúltera, né? Porque ela se relacionava com ele. Então, ele afrontava muito essa mulher, lançando em rosto dela o adultério dela. Uma bela noite, ou dia, não sei, teve uma festa e a filha dela estava dançando. E Herodes gostou, né, o rei gostou daquilo que ela estava fazendo. E falou para aquela mulher que tudo que ela pedisse, ele daria, até mesmo uma parte do reino. Aí ela foi lá na mãe dela, né, na Herodias, e perguntou o que ela queria. Sabe o que a mãe pediu? Em vez de ter a oportunidade de reinar, de ter parte do reino sobre a mão dela, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Gente, uma coisa tão fútil, tão, entendeu? Você vê assim, imagina só o quanto João Batista afrontava aquela mulher, né? Então ela pediu a cabeça dele, deixou passar a oportunidade. Quem deixaria passar a oportunidade de ter tudo nas mãos, de ter o poder financeiro, influência nas mãos, para pedir a cabeça de uma pessoa na bandeja? Ela foi, pediu, e assim foi feito, porque um rei não podia voltar atrás com a sua palavra. Agora vamos a Jesus, a diferença. Jesus foi preso, foi condenado à morte, porque anunciava o reino dos céus, porque anunciava o perdão, o amor, a misericórdia, a compreensão, tá? E anunciava que apenas Deus poderia julgar e que nenhum homem tinha direito de se pôr no lugar de juiz. O oposto do que as igrejas evangélicas fazem e os líderes evangélicos fazem hoje em dia. Então Jesus foi morto por fazer o bem, por ser o amor em pessoa. Jesus era a personificação do amor, da caridade, e foi morto por isso, apenas por isso, tá? Porque ele não se apossava da espada e nem do sangue. Tanto que ele deixou claro que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais, que são os nossos corações. E as hostes são o quê? A ira, o ódio, a inveja e toda forma de pecado. Sendo assim, quando a pessoa fala, eu sirvo a Deus, mas ela pratica o pecado, e ela se considera justa, ela é mais pecadora ainda, porque todos nós somos falhos e errantes, e não devemos julgar nem perseguir ninguém, e apenas anunciar o Evangelho. Agora, em continuação à morte de João Batista e de Jesus, essa é a parte 2. Então, voltando ao João Batista, né, para deixar bem claro, olha a diferença. João Batista, ele não, ele foi morto, quem desejou a morte dele foi uma mulher comum, a mulher, né, chamada Herodias, como eu falei no vídeo anterior. E então foi feito por quê? Porque o rei deu a sua palavra, falando que o que a filha daquela mulher pedisse, ele daria. E ela pediu a cabeça de João Batista e o rei teve que cumprir sua palavra, mesmo que ele não quisesse. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Já Jesus, né, foi perseguido pelo próprio povo de Israel, foi perseguido pelos sacerdotes, como conta nas escrituras sagradas. Então você vê que a perseguição foi religiosa em cima de Jesus Cristo. Eles não aceitaram esse evangelho que Cristo trazia, não aceitaram Jesus como Filho de Deus e nem como autor da salvação, e o entregaram, porque esses homens viram seus cargos e suas influências ameaçadas. É porque, que sentido teria eles continuarem? Pensa bem, pensa, povo. Que sentido tem esse pessoal teria continuar pregando a lei de Moisés, pregando os ensinamentos da lei, sendo que Jesus veio e cumpriu tudo, toda a lei dos profetas? A vida daqueles homens não teria mais sentido em continuar seguindo a lei. Dali para frente eles teriam que seguir a Jesus para ser salvo, porque Jesus falou, seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixou bem claro isso. Então aqueles homens falaram, não, esse cara aí falando que é filho de Deus, esse cara falando que é o caminho, que é a verdade da vida, esse cara expulsando o demônio, fazendo aquilo, mesmo vendo todos os milagres e prodígios, ainda desejaram entregar Jesus para ser torturado, crucificado e morto.
Mas era porque tinha que se cumprir a palavra. Porém, se cumpriu através de quem? Por que não foi o próprio rei, o Império Romano, que não se eles não se levantaram contra Jesus diretamente? Porque Jesus para eles não era ameaça, de maneira alguma. Porque o que Jesus veio anunciar era salvação para quem crê. Quem não crê, né, já sabe. Então, não era ameaça. Mas Israel, os homens, os autores da lei de Israel daquele tempo, os sacerdotes, se sentiram ameaçados, porque eles mesmos perceberam, pô, se o povo passar a acreditar em Jesus como uma multidão estava seguindo ele, e Israel passasse a deixar de seguir a lei de Moisés para seguir a Jesus, esses homens perderiam seus cargos, suas funções e suas regalias. Então, por conta das influências e do poder que eles tinham sobre as pessoas, eles decidiram matar a salvação. Mas para azar deles, Cristo ressuscitou e está com o Pai, para a honra e glória de todo aquele que nele. Uma pequena correção. A morte de João Batista também tem um fundamento muito importante. Lembramos que João Batista veio preparar o caminho do Senhor, do Salvador, do Messias. E João Batista tinha seus discípulos, seus seguidores também. Tanto que quando ele estava preso, ele pediu que 2 discípulos fossem até Jesus para confirmar se realmente aquele era o escolhido de Deus, o Filho de Deus. E aí os discípulos vêm e trazem a notícia para João que Jesus mandou avisar para ele que os cegos veem, né? Vamos dizer assim, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino dos céus, mortos ressuscitam, enfim, as maravilhas e milagres que Jesus estava operando como sinal de que ele era o Filho de Deus, né? Então João Batista fica em paz. Aí João Batista teve que morrer também, explicando agora, desculpe pela enrolação, justamente para quê? Para que ficasse apenas Jesus, porque João Batista não era o Salvador, mas sim aquele que veio preparar o caminho do Salvador. Era necessário também que João Batista morresse para que permanecesse apenas Cristo e os discípulos de João Batista fossem seguir Cristo. Tanto que foi isso que aconteceu logo depois, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham sido esclarecidos pelo vídeo aí. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.